E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje, terça-feira, 29 de agosto de 2023. Tomando um cafezinho aqui, agora são 7h55. Café dos campeões, né? Hoje é um cafezinho com chocolate, 50% e mel. Muito bom. Então, hoje eu quero falar aqui sobre a questão do trabalho, né? Muitas pessoas me pedem aí para comentar sobre essas dificuldades do trabalho, porque as pessoas são diferentes, né? E no trabalho, quase sempre, a gente tem pessoas que muitas das vezes pensam, e a maioria das vezes pensam diferente da gente. Todos os lugares, né? Nós que somos essas pessoas nihilistas, temos essa visão diferenciada da realidade. Nós que, por exemplo, temos uma visão diferente do que seria felicidade, né? Somos pessoas mais isoladas, mais reservadas, mais introspectivas, que temos um viés filosófico mais aflorado. Nós que somos pessoas que gostamos da nossa solidão, damos valor, né, à nossa individualidade acima de tudo, damos valor a ter um pensamento mais próprio, não regido simplesmente pelo pensamento da maioria, porque toda unanimidade quase sempre é burra. Tem uma frase que diz isso, né? Então, quando as pessoas pensam muito igual, né? Quando as pessoas tendem para o pensamento coletivo, você acaba se apartando. Você acaba ficando como se fosse uma ovelha negra, né? Dentro da sua família, porque as suas convicções, a sua forma de ver a vida é diferente. Eu, por exemplo, já fui chamado de inimigo da felicidade. Eu gosto desse título, né? Porque a felicidade das pessoas não me interessa. O tipo de felicidade que o mundo prega, né? O tipo de felicidade que as pessoas dizem que buscam, ou que almejam, o tipo de felicidade que a própria sociedade oferece, não me interessa. Família, filhos, amigos, uma realização profissional, fazer caridade. Tem gente que diz que se sente bem fazendo caridade, né? Caralho. Se eu tiver que ser feliz fazendo caridade, eu não vou ser feliz nunca. Eu vou ser eternamente infeliz. Por quê, né? Primeiro que eu não gosto de miséria. Não gosto de sofrimento. Não gosto de dependência. De ver pessoas dependendo umas das outras. Se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que ajudar alguém, vai ser ajudar a pessoa a se ajudar. Certo? Eu também eu não sou uma pessoa cruel, não sou uma pessoa digamos, insensível com o sofrimento do outro. Mas não é ambiente que me interessa. É ambiente de sofrimento, ambiente de miséria, ambiente de pobreza, de dependência. Então, se eu tiver que ajudar alguém, se eu ver alguém em dificuldade, eu vou dar uma oportunidade de emprego. Eu vou dar uma oportunidade da pessoa se levantar, da pessoa se erguer. Não vou fazer como o Estado faz aí, como essa atual política faz, de ficar dando dinheiro sem cobrar nada de volta, né? Dando dinheiro, como esse caso do Bolsa Família, que o Estado, o governo dá dinheiro para uma pessoa colocar filho na escola, porque a base do Bolsa Família é isso, né? Evitar o trabalho infantil, quando na realidade o trabalho infantil é crime. Então a pessoa que tem filho, que coloca os filhos para trabalhar, para, digamos assim, né, ajudar na renda da família, essa pessoa tinha que ser presa, essa pessoa tinha que perder a guarda desse filho, sabe? Criança não tem que trabalhar porra nenhuma. E se a pessoa tem um filho, né, e bota a criança em trabalho infantil, ela tinha que ser punida e não beneficiada. Na realidade, Bolsa Família beneficia muitos vagabundos, né? Eu conheço muita gente e eu sei que aqui todo mundo vai ter uma história para contar, né? De gente que tem força de trabalho, de gente que inclusive trabalha informalmente, ganha e ainda assim pega o Bolsa Família. Ou seja, tem condições de trabalhar e pega dinheiro de graça do governo.
Muitos trabalham por fora, né? E aí fica com uma renda, uma boa renda, né? Porque o governo está dando dinheiro de graça. Por que o governo não cobra dessa pessoa que recebe uma ajuda, um retorno? Que cobre que essa pessoa faça um curso profissionalizante, que cobre que essa pessoa dentro de 6 meses ou de um ano, né, melhore de condição, né? Por que o governo não faz isso? Não, o governo dá dinheiro de graça. Eu sou contra, né? Eu acho que essas pessoas que ganham salário Bolsa Família tinham que ser cobradas sim. E acima de tudo, depois de um tempo, de alguma forma, devolver esse dinheiro. Olha, eu tô te emprestando aqui para te ajudar, mas daqui a um ano você vai ter que me devolver esse dinheiro. Ainda que fosse a metade do dinheiro, mas tinha que devolver alguma coisa. Ou obrigar a pessoa a sair do conforto, né? Antes de eu continuar esse vídeo aqui, né, eu quero pedir a vocês, que por favor, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos dê uma força. Nós já passamos aí de 2.500 inscritos. Então, com a ajuda de vocês, nós estamos crescendo cada vez mais, o número de visualizações só está aumentando e a gente está atingindo um número cada vez maior de pessoas. Isso é importantíssimo. Então, por favor, né? Se você ainda está por aqui ou entrou agora, está gostando do conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a expandir esse trabalho. Então, a questão é essa, né? A questão é que todo lugar que você tiver, tendo o pensamento que nós temos, você provavelmente vai ser hostilizado. Você é diferente, né? O diferente é algo que provoca reação nas pessoas. É natural. As pessoas não gostam do diferente. E se você for uma pessoa que você tem argumentos, isso é muito importante, né? Eu sempre costumo falar, se você é livre pensador, se você é um ateu, né? É uma pessoa que tem um comportamento, pensamento diferenciado, você quer viver sua vida sozinho, você quer viver sua vida independente, sem precisar dar satisfação para ninguém, sabe? Se você é uma pessoa que não quer casar, que não quer ter filho, que não quer dependente, que não quer também ser dependente, porque as pessoas não pensam nesse aspecto, né? Você cria dependente de você e ao mesmo tempo você também se torna dependente das pessoas, por causa da questão da afetividade. Toda vez que você convive muito, você gera uma afetividade. Mesmo pode ser cachorro com gato, pode ser até com objetos. Tem certos objetos que você acaba até tendo uma afinidade, né? Às vezes um carro que você não quer se desfazer, né? Porque você tem um vínculo afetivo. Esse carro passou do meu pai para mim. Ei. Às vezes aquela coisa velha, cacareco, né? A pessoa se afiniza. Às vezes alguma coisa dentro de casa, né? Eu não sou uma pessoa muito de desenvolver muito afeto, não. Mas eu, do ponto de vista emocional, sou uma pessoa normal. Então, eu trabalho isso em mim, né? Se eu deixar também, é claro que eu acabo desenvolvendo afeto. Então, isso para mim não é interessante, se apegar a ninguém nem a nada. Pessoas que gostam de jogos antigos, né? Por exemplo, tem gente que tem Atari, Odyssey, sei lá, esse Super Nintendo, esses videogames antigos, retrô, né? Que chama retrô. E a pessoa se afiniza por aquilo ali, guarda e tal. Na realidade, se você abrir aquilo ali, é só uma plaquinha de vídeo, plaquinha que tem ali dentro, né? Eletrônica, e por fora tem aquela capa, digamos assim, né? Aquela estrutura do console. Mas as pessoas se afinizam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ficar se afinizando a coisas materiais e principalmente a pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, um trabalho que a gente faz aqui no canal é esse, né? É evitar esses apegos irracionais. Que muitas das vezes trazem muito transtorno para a sua vida. E aí, né, principalmente, uma coisa que eu acho muito importante a gente observar é o contexto. Sabe, as pessoas têm uma grande dificuldade. E a gente está aqui nesse canal para trabalhar essas questões, né? A gente fala aqui muito em filosofia, a gente fala aqui muito em contemplação da realidade, mas a gente acaba tendo que falar aqui também na adaptação. Você está em sociedade. Não adianta você bater o pezinho, você arrumar guerra com todo mundo. Isso vai ser problema na tua vida. Então, para que você aprenda a se adaptar, né? Aprenda a se colocar, aprenda a ter menos problema no ambiente social, você tem que observar o contexto. Olha só que importante, né? O contexto no qual você está. O que eu quero dizer com isso? Existem situações onde você pode se impor.
Sempre existe a questão da hierarquia, sempre existe a questão do jogo do poder, sempre existe alguém mais poderoso do que você e brigar para cima é burrice, né? Você pode até se impor quando você está no mesmo nível das pessoas, ou acima, né? Você tem que sempre observar isso, jovens, pessoas que são muitas das vezes mais agressivas, que acham eu sou ateu, as pessoas têm que me aturar, eu sou niilista, entendeu? Vai todo mundo morrer nessa porra, a porra não faz sentido, caralho. Mas você tem que observar o contexto. Se você desenvolveu poder pessoal, né, de dar o foda-se, que é uma coisa muito importante, é uma coisa que poucas pessoas conseguem, até mesmo gente que tem dinheiro, muitas das vezes não tem o poder de dar o foda-se, porque depende das pessoas para manter esse seu dinheiro, né? Depende de clientes, depende de admiradores. Então as pessoas muitas das vezes vestem máscaras, né? Colocam máscaras, fazem um teatro social, como são políticos, né? Como são todo tipo de gente que lida com comércio, né? Você tem que falar o que o cliente quer ouvir. Você tem que ser um hipócrita, um mentiroso, né? Ainda que você pense diferente de tudo aquilo ali, para você manter o seu retorno, você tem que fazer esse espelhamento, né? Você tem que criar empatia. Então, você só precisa criar empatia quando você está numa situação onde você depende das pessoas. Concorda? Onde as pessoas estão num nível de superioridade em relação a você, porque você criou uma dependência. Seja uma dependência financeira, uma dependência emocional, sei lá. Você não quer perder as pessoas, né? Aí você fala o que elas querem ouvir, né? É aquele caso do ateu, é aquele caso do niilista, do black pill, né? Do cara que é porra louca, mas ele respeita papai e mamãe, ele tem medo de perder a amizade dos pais, ou ele tem o medo de perder alguns parentes, né? Então ele evita, né? Ele evita falar, ele evita confrontar, ele evita bater de frente, né? É aquele ateu que fala vai com Deus, é aquele ateu que fala Deus te abençoe, né? Que pede bênção para mamãe e papai, velhinho. Porque tem medo de ofender, né, e tal. Aí vai de cada um. Eu quero mais é que se foda, né? Eu não tenho esse apego. Mesmo porque, para mim, laços consanguíneos representam muito pouca coisa. Acho que, para mim, meus amigos, meus irmãos são as pessoas que pensam como eu. Papai e mamãe, para mim, é uma função que só é válida quando você é criança. Depois que você se torna adulto, você tem que jogar essa porra, chutar o balde, entendeu? Papai e mamãe, se foram bons pais, vão ser meus amigos. Mas papai e mamãe é função. Acabou a fase infantil, infanto-juvenil, você cresceu, você tem autonomia, você tem seu trabalho, você tem sua casa, você tem seu dinheiro, não precisa mais ficar com essa questãozinha de papai e mamãe. É uma coisa que a gente trabalha aqui, né? Seus pais são pessoas como outras quaisquer. Sabe? Não tiveram trabalho nenhum para ter você. Só deram uma cuspida, uma gozada, uma trepada e te jogaram, te arremessaram no mundo. E a maioria dos pais não deram muita condição para os filhos, né? Porque a maioria é pobre, né? Então, se hoje você está trabalhando, se fudendo todo, né? Sem chance de sair disso aí, mesmo se você estiver estudando, você está se sacrificando dentro de uma faculdade por anos, e aí papai e mamãe te colocam nessa situação. Então, papai e mamãe são só funções. E funções animalescas, né? Colocar filho no mundo é capricho. A gente cansa de falar isso aqui. As pessoas botam filho no mundo por inveja das outras. Ai, todo mundo tem filho, também tem que ter, né? O cara quer ser pai para se sentir pai. A mãe quer ser mãe para se sentir importante, se sentir tão importante quanto as outras mães. É inveja. Não pensam na criança, né? Não pensam todo o sofrimento que a criança vai ter, que vai chorar, que vai ter diarreia, dor de barriga. Nos primeiros anos da criança, né? Primeiros meses, primeiro ano, primeiros 2 anos, principalmente da criança, ou 3 anos, é muita dependência, é muito sofrimento. Às vezes a criança está sentindo dor, não sabe falar, não sabe expressar, é muito sofrimento, né? Criança chora muito. Criança, só o fato de ser dependente dos pais o tempo todo já é um sofrimento. E esses pais não pensam nisso. Então, quando você tem esse poder de se desvencilhar emocionalmente, você ganha uma autonomia. Então existe esse jogo de poder, né? Autonomia afetiva, emocional e autonomia financeira. Isso é muito importante. Se você estiver preso em alguma situação dessa, ou dependência financeira ou dependência emocional,
afetivo, emocional, você está na mão dos outros. E aí, né, a questão do trabalho é a questão do contexto. Tudo você tem que ver o contexto. As pessoas confundem as coisas. As pessoas acham, né, que estão no seu trabalho, que na vida particular delas, elas são ateias, ou elas são nihilistas, ou elas gostam de viver isoladamente. Cara, você tem que entender, trabalho é para ganhar dinheiro. Trabalho não é lugar de você se manifestar de forma ideológica. Trabalho é uma função, né? Eu falei, como papai e mamãe são funções, você também no seu trabalho, você não é você. Você está imbuído de um cargo, de uma função. Então é estupidez você ficar levando o seu aspecto pessoal para o seu trabalho, correto? A não ser que você seja um artista, né? O artista ele tem essa liberdade, digamos assim, poética, de colocar as suas ideias no seu trabalho. Colocar a sua personalidade muitas vezes no seu trabalho. Agora, se você não é artista, se você está num trabalho formal, onde você tem que cumprir suas obrigações para você ter o seu retorno financeiro, onde você tem que mostrar eficiência. Hoje em dia, a capacidade de adaptação é uma coisa muito importante. A capacidade de socialização em qualquer tipo de profissão é uma coisa muito importante. Você se dá bem com as pessoas, é isso aí que vai fazer com que você cresça no seu trabalho. Inclusive promoções, promoção a um cargo de supervisão, a um cargo de gerência, você não vai ter se você for uma pessoa isolada das outras. Se for uma pessoa que não consegue interagir bem com as outras. Se for uma pessoa que não consegue desenvolver a empatia e não consegue atrair, né? Ser querido pelas outras pessoas. Então, tem que agir com inteligência. Não vamos confundir as coisas. Eu, por exemplo, eu sou totalmente niilista, né? Não vejo sentido em porra nenhuma. Eu sou uma pessoa que sou misantropo, tenho certa aversão ao contato social, aversão a essa sociedade. Eu não tenho ódio, né? Eu tenho aversão, é diferente. Eu não quero, se eu pudesse, eu ficava dentro da minha casa, se eu tivesse dinheiro, eu ia viver numa fortaleza da solidão. Ia procurar um clima frio, um lugar bem isolado, né? Mais próximo da cidade, onde eu tivesse todos os recursos, mas meio isolado. E onde eu pudesse ficar livre de todo mundo. Mas não dá para eu aplicar isso dentro do meu trabalho. Senão eu vou morrer de fome, pô. Entende? É estupidez dizer, você não pode ser funcionário público e você é niilista. Porra, como eu já ouvi por aí, né? Que piada isso, né? Eu preciso sobreviver, pô. Eu sou niilista, mas eu como, né? Eu preciso comer, preciso me alimentar, então eu preciso trabalhar. E aí a questão aqui é essa, as pessoas perguntam, né? Como eu vou me comportar no meu trabalho? Observe sempre o contexto. No seu trabalho você tem chefe, no seu trabalho você depende da cooperação de outras pessoas. Então no seu trabalho não tem jeito, não há lógica em você ficar se colocando ideologicamente como niilista, como misantropo, colocando as suas ideias, se expondo, né? Se você, por exemplo, tiver um patrão cristão, se você não se adequar, se ele descobrir por acaso que você é ateu, que você é uma pessoa que não acredita em Jesus, vai ser um problema sério, né? Então, né, claro que se você for perguntado, você tem que ser honesto, né? Você não precisa dizer eu odeio Jesus, Jesus não existe, eu odeio a Bíblia. Não, seja honesto, não tem religião nenhuma. Né? É simples. Você não é obrigado a ter uma religião. Mas se você é obrigado pelas leis a respeitar a religião dos outros. E aí, né, esse espelhamento é importante você fazer no seu trabalho. Às vezes tem amigos que são chatos mesmo no trabalho. Você tem que aprender a conviver, não tem jeito, né? Como eu costumo dizer, se não pode vencê-los, junte-se a eles. É uma técnica muito boa. Às vezes você vê aquele cara que não se dá bem com ninguém, aquele cara que é, sabe, chato muitas das vezes. As pessoas ficam sempre falando mal do cara por trás e tal. Tente, né? Tente. Uma empatia. Todo mundo tem o seu aspecto positivo, o seu aspecto negativo. Às vezes você tornar um inimigo um amigo, ou pelo menos um colega, né? Alguém com quem você consiga lidar, poxa, quebra o gelo. Antes de você olhar uma pessoa e julgar, você tem que pensar que existe todo um passado por trás daquela pessoa, vários traumas, criação, educação. Às vezes é uma pessoa inteligente, uma pessoa até mais honesta do que a maioria, só é chata. Tem pessoas, né? O ser humano é muito visual, a gente costuma julgar muitas pessoas pelo aspecto visual. Às vezes a pessoa tem um comportamento, né, que denota uma certa chatice, ou fala demais, ou talvez fale de menos, ou é uma pessoa que muitas vezes cobra muito, né, um supervisor. Cara, esse cara é chato pra caralho. Mas tem
às vezes tem pontos positivos por trás, né? Nós sabemos muito bem que um supervisor chato, ele é mais respeitado. Às vezes o cara tá sendo chato, ele sabe porque que ele tem que ser chato, né? Porque se o cara for frouxo, se o cara não cobrar, se o cara for amigo de todo mundo, numa situação muitas vezes de supervisão, numa situação muitas das vezes de gerência, ele vai acabar sendo tido como trouxa, né? E as pessoas vão usar e abusar. É aquela velha história, né? Ih, rapaz, hoje é o fulano que tá fazendo a supervisão. Nós temos que trabalhar direitinho porque ele é chato pra caralho. Agora, se for um cara tranquilo, ih, hoje é fulano, foda-se. Foda-se, fulano é maneiro. Aí sacaneia um cara. Então o ser humano a gente já sabe como é que é, né? Em situações de trabalho, infelizmente, a grande maioria não tem disciplina consciente, tem realmente que ser colocado ali no cabresto. Então, situações de trabalho com amigos chatos, às vezes amigos... eu, por exemplo, sou um cara que eu não gosto de ficar muito quieto no meu canto, eu às vezes não gosto de certas brincadeiras, mas você tem que se adaptar. Se o ambiente de trabalho é assim, se as pessoas são assim, se as pessoas são levianas, não adianta se fechar no seu casulo, você tem que fazer o espelhamento. Porque quanto mais você se isola no grupo, quanto mais você tem um comportamento estranho, mais você vai ser alvo de ataques. Isso não é interessante no ambiente de trabalho, né? É interessante que você busque uma cooperação. Você tem que aprender a arte do espelhamento, do teatro, de se adaptar às situações. E você não vai deixar de ser você por isso, né? Você simplesmente está agindo com inteligência. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Para encerrar esse vídeo, como sempre vou pedir, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Às vezes o pessoal entra aqui, o pessoal assiste os vídeos, gosta do conteúdo e esquece de se inscrever. É natural, né? Você vai vendo os vídeos, às vezes esquece. É uma questão que acontece. Então, por isso que eu peço, né? Peço que se você está aqui e não se inscreveu, se inscreva. Se você está entrando agora, também nos dê essa ajuda. Ative o sininho das notificações. Você vai estar sempre recebendo novos vídeos aí, sendo notificado de novos vídeos para poder acompanhar aqui esse nosso trabalho. Então, fui.